UFMG Educativa. Muito bem, agora são 10h34. Você ouviu aí a Luísa Brina com Tuyo, Quero Cantar, de Luísa Brina e Júlia Branco. E hora de bate-papo aqui na nossa programação. Azul é a cor do mês de abril, que é marcado pela conscientização sobre o autismo. O dia 2 marca o Dia Mundial de Conscientização dessa condição, que é característica de cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, né, que receberam o diagnóstico dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou seja, 1% da população mundial, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. E a data é para ajudar a desconstruir os preconceitos na sociedade, também combater as diversas desinformações sobre o assunto. E esse trabalho é feito o ano todo pela jornalista e escritora Selma Sueli Silva, diagnosticada com TEA em 2016 e que mantém o canal Um Mundo Autista com a parceria de sua filha, Sofia Mendonça, uma mulher trans também autista. Diversas questões atravessam o tema, mas aqui no Conexões de hoje a gente quer falar da mulher autista, né? Como ser mulher atravessa o autismo. E para conversar com a gente, recebo a apresentadora, ela que é youtuber, jornalista, escritora, radialista, diretora e uma das fundadoras do portal O Mundo Autista, Selma Sueli Silva. Muito bom dia, Selma. Seja muito bem-vinda aqui ao UFMG Educativa. Obrigada desde já pela sua participação, Selma. Luísa, bom dia também. Eu espero que o som esteja bom, porque eu estou te ouvindo um pouco chiando, mas se vocês estiverem me ouvindo bom, tá tudo bem. Estou te ouvindo bem, Selma. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui ao longo do caminho, tá? Obrigada pela participação. Não, mas fica tranquilo. Tá bom. Fica tranquilo que se vocês ouvem bem, tá tudo perfeito. Olha, primeiro eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui com vocês, porque eu, sim, respeito demais o trabalho de vocês, acho que tem um alcance maravilhoso, sempre tem repercussão, qualquer trabalho que vocês façam nessa área, então, assim, já estou adiantando meus parabéns a vocês também, que são parceiros, né, na construção de uma nova consciência. Agora, com relação a ser mulher, Luísa, eu vou para ser aquelas entrevistadas pedantes, eu ia falar assim, Luísa, é fácil ser mulher? Mas eu não vou fazer isso, não. Ser mulher já é, para a gente, culturalmente, um dia a dia de luta, de conquistas. Porque é muito fácil as pessoas na sociedade falarem assim, nossa, mas a mulher já alcançou tanto que está passando os homens. Ok, mas e a qualidade disso? Eu trabalhava numa rádio que tinha muitas mulheres, todas em... como que a gente fala, né, degrau para aquelas pessoas que eram homens que estavam mais à frente dos microfones. Está mudando isso? Tá. Mas muita coisa na mentalidade não muda. E aí você pega, então, uma mulher que já tem essas questões de preconceito com relação ao gênero dela, acrescenta nisso falar, olha, eu sou uma mulher com deficiência. Aí as pessoas passam imediatamente a duvidar da sua sanidade. Porque as pessoas acham muito interessante se você chegar com um gesso no braço e falar assim, ó, quebrei o braço. Elas não têm dificuldade de assimilar isso. Mas se eu chegar e falo que tenho na minha saúde mental, né, que eu tenho um transtorno, a pessoa já liga isso como se eu fosse, então, um sujeito inferior, que já tivesse, inclusive, déficit intelectual. E o transtorno do espectro do autismo, ele é um espectro, como o nome diz. Então, você tem desde o autismo grau 3, que é o autismo que eles chamam de autismo severo, passa pelo moderado e chega no leve. E que dentro desse espectro diferencia um grau do outro? É a necessidade de suporte. Ou seja, as dificuldades de ter estímulos diferentes para que eu possa criar conexões no meu cérebro para fazer coisas que você faz, eu tenho também. Acontece que uma pessoa do autismo severo, ela tem isso, mas ela vai precisar de mais suporte. Eu, por exemplo, agora, Luísa, no meu dia a dia, eu acabei de fazer uma coisa que me coloca transtornada, que é fazer compra, ir ao supermercado. Então, eu comecei a estar no supermercado a hora que ele abre. E aí eu compro menos coisas, para não ficar muito tempo no supermercado, pegar um momento que ele esteja mais vazio, porque
os ruídos, as informações me desorganizam. E aí, às vezes, a pessoa que está no caixa, por exemplo, me faz uma pergunta tola, em tese, e eu não consigo responder. Ou pede para eu enfiar o cartão na maquininha e eu não consigo enfiar. Então, as pessoas olham para mim, que aparentemente não tenho deficiência, e começam, então, a duvidar da minha inteligência. Então, ser mulher autista não é fácil. Isso sem passar para a área do relacionamento afetivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso tudo aqui hoje, Selma. Mas aí eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, né? Inclusive, a senhora já escreveu sobre isso, né? Tem um livro que a senhora relata isso também. A senhora foi diagnosticada com autismo já adulta, somente aos 52 anos de idade. Eu queria que a senhora nos contasse um pouco mais sobre a sua experiência com o seu diagnóstico, como é que foi tudo isso, como é que é essa vivência. Ô, Luísa, eu vou te falar que você pode me chamar de você. Tá bom, Selma. Uma pessoa mais velha fala assim, a outra pessoa, não sei você que você também é mulher, mas não, o homem fala assim, não estou te chamando de velha, não. Não é isso. Por exemplo, passo 48 anos da minha vida ouvindo você. De repente eu começo a ouvir senhora, e para mim, que sou autista, é mais estranho, é como se não estivessem falando comigo. Mas tudo bem. Pode deixar, Selma. E aí, olha para você ver, esqueci o que você perguntou. Para contar um pouquinho dessa sua trajetória, até da experiência com o diagnóstico, né, que foi recente, né, não foi? Isso. Olha, quando a minha filha estava com 11 anos, eu já tinha lutado por todos os canais para saber o que ela tinha de diferente, que eu já percebia. Aí veio o diagnóstico dela. Quando ela fez 18, ela me chamou e falou assim, mamãe, todo mundo, qualquer dificuldade que a gente tem em casa, todo mundo computa na conta do meu autismo. Agora, ninguém convive tão próxima com você como eu, e eu tenho muita dificuldade com você também. Eu acho, não tenho certeza, porque já falei com o meu psicólogo, e já estou aqui com 3 indicativos de psiquiatra, que eu gostaria que você fosse. Aí eu pensei, vou só para provar para ela que ela está errada. Só que aí, depois de alguns meses, muitos protocolos, muitos exames clínicos, uma equipe multidisciplinar, o meu diagnóstico veio. E normalmente vem com outras comorbidades que mesmo que a mulher ela não tenha, em função de ela buscar um diagnóstico e nunca encontrar o diagnóstico certo, ela vai desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas que hoje já está tranquilo porque eu gasto menos de 2 horas com os meus rituais, e é ritual besta, por exemplo, se eu vou atender a um telefone com a perna cruzada, eu descruzo. Algumas coisas assim, de conferir, achar, coisas que outras pessoas também fazem, então tá ok. E tem o transtorno da ansiedade generalizada, e eu faço então o psicólogo, tomo medicação, e a primeira a ação da psiquiatra foi tratar isso para ver se o que eu tinha semelhante à pessoa autista era realmente vindo desses outros transtornos. Aí chegou à conclusão que não era, e não foi fácil. Esse diagnóstico na mulher, normalmente ele não é fácil, porque culturalmente também a gente já tem uma visão de que a mulher, não, é mais frágil, dá menos conta. E se você começar, por exemplo, quando eu tinha uma crise, as pessoas falavam assim, nossa, ela é muito boa, mas ela é muito nervosa, ela não tem esportiva, ela não tem paciência, ela não tem tolerância, e vai te rotulando sem saber, sem imaginar que, poxa, ninguém escolhe uma vida com tanta característica que vai te dificultar. E são características, em tese, comportamentais. Eu não sou burra, eu não ia escolher uma vida assim. Mas fui, a minha vida toda, eu fui ao médico e nunca descobri. Mas já tive diagnóstico de depressão, outros diagnósticos errados, porque para eles fica mais fácil rotular a mulher assim, né? Não, isso aí ela é depressiva. E não era bem assim. Então, graças aos céus, né, que veio a Sofia, e eu pude, porque depois do meu diagnóstico, pelo meu canal, eu perdi as contas de quantos homens e mulheres eu fiz contato, me falando, Selma, que bom que a gente foi buscar, a gente insistiu, a gente procurou, e realmente teve o diagnóstico. Por quê? Porque quando você está adulto, ou você mascara isso, e você não deixa ninguém perceber, ou então você se sente louca mesmo.
poxa vida, por que meus colegas dão conta dessa reunião que o chefe já está falando há 1 hora e não diz nada e eu não dou? Né? Por que eu tenho que ser tão impaciente assim? Aí o diagnóstico, quando ele vem já na fase adulta, ele, embora eu já tivesse, né, como você falou, de 52 para 53, e muita gente falou que não precisava, porque também aí entra o etarismo. Para quê? Você já conseguiu as coisas que todo mundo consegue na idade produtiva? Gente, eu estou vivendo e tinha e tenho mil planos, então eu fui atrás do meu direito básico de me autoconhecer para viver e fazer no meu aqui e agora o melhor que eu possa fazer. E hoje eu sei que assim eu consigo ajudar muitas pessoas. E isso não tem, eu acho que já parece chavão, mas não é não. Não tem nada melhor do que você sentir que você está ajudando as pessoas a descobrirem coisas que antes elas não sabiam. E Selma, tem uma questão, né, que ainda persiste de forma muito forte, que uma noção que considera o autismo como um transtorno que afeta somente meninos e homens, né? O que acaba invisibilizando as meninas, as mulheres que vivem com esse quadro. Isso dificulta o diagnóstico também de mulheres adultas, né? Também fica muito focado na criança também o diagnóstico, né? E quando a gente fala aí de mulheres adultas, autistas, dificulta esse diagnóstico, Selma? Sem dúvida alguma. E é interessante, Luísa, que a gente vai descobrindo as coisas, aí fala assim, o cérebro autista, ele tende a transformar tudo em regra. Na realidade, isso é uma questão do cérebro do ser humano. Por quê? Porque se você transforma em regra, você pode automatizar aquilo e não precisa pensar e deixa o seu cérebro mais tranquilo para pensar em outras coisas. Então, na área de saúde, eles também fizeram isso. E fizeram de uma maneira que eu, por exemplo, como mulher, questiono. Os remédios normalmente são testados em homens. Os experimentos, as pesquisas normalmente são feitas em homens. Então, até nessa área, nós mulheres estamos agora dando grito para que eles passem a estudar, porque se o espectro tem uma gama imensa de diferença, entre homem e mulher também. E, para você ter ideia, os dados oficiais apontam uma menina para cada 4 homens. Mas a gente que estuda isso, a gente sabe que esse dado já chega a 1 homem para 1,5. Esse e-mail não é mulher cortada, não, evidente, do jeito que eles fazem lá. Mas e a gente sabe que eu percebi desde que eu estou nessa área, eu percebi esse ano um ano muito poderoso de informações, todos os veículos daqui, de fora, do Brasil, e muitas mulheres falando, descobri meu diagnóstico com 28 anos, descobri meu diagnóstico com 45, teve um senhor que descobriu, aí eu fazendo a mesma coisa, teve um senhor que aos 62 anos descobriu também um diagnóstico, o outro aos 80, então você perceba, essas pessoas que têm uma fragilidade na comunicação, elas são muito cobradas, porque são estranhas, são esquisitas, são, por vezes, ótimos profissionais, mas não são bacanas no trato. Você imagina eu, repórter, e, aliás, eu não fui ser repórter de rua porque, intuitivamente, eu percebi que eu não daria conta daquela imprevisibilidade. Então, na produção que eu trabalhei e num programa de debate, ficava mais fácil para mim. Então, assim, eu fui descobrindo que eu dava ou não dava conta intuitivamente. Mas já houve reuniões em que o chefe chegava e falava assim, olha, Selma, você fez isso, 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 e eu não gostei por causa disso, disso, disso. Eu falei assim, mas você está enganado, eu fiz isso, 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 exatamente para te atender nisso, nisso e nisso. Ou seja, visão diferente. Aí eu me dava um aperto no coração, que eu pensava assim, eu não consegui ver o lado dele. Se ele não verbalizar, eu vou incorrer no erro de novo. Eu já sabia, tudo isso intuitivo, isso me fazia sofrer muito, sabe? E em casa também, né? Com a família também tem isso. Essa questão do ser mulher também, Selma, como a gente estava falando lá no início da nossa conversa, né? Tem a questão dos papéis sociais que são impostos aí às meninas e às mulheres, né? Tem expectativas sociais atribuídas às pessoas do gênero feminino. Isso também atravessa essa questão, Selma? Muito, porque, evidentemente, o autismo, ele já é provado, é 80% genético, mas tem fatores ambientais também.
E tem como a pessoa é educada. Por exemplo, eu tive a felicidade de ser educada. Eu vim de família muito pobre, mas minha mãe estudou pra caramba e também cresceu como as filhas, que ela fez isso pela gente também, mas era uma educadora, né? Então ela tinha um olhar diferente sobre mim. Então eu pude me desenvolver em algumas coisas que outras pessoas não desenvolvem. Por exemplo, como eu não entendi as pessoas, eu voltei a minha atenção para as pessoas desde cedo, aos 3 anos. Depois fui fazer comunicação para entender isso que dava um nó, que eu tinha às vezes, eu achava que eu tinha a mesma atitude que minha irmã neurotípica, e a reação das pessoas, a minha irmã era uma e comigo era outra. Então eu fui tentar entender isso tudo e fui estudar. Mas por que a gente sofre muito? Porque, na realidade, eu tenho dificuldade de entender a expressão da pessoa. Então, eu criei um mecanismo de me relacionar muito afetivamente, porque se eu der para você o que melhor tem em mim, você vai tender também a me devolver com o seu melhor. Acontece que tem outras pessoas que são mais fechadas. E essas pessoas, todas eu imaginava, nossa, elas não gostam de mim, elas me olham estranho. E isso te afeta em casa, isso te afeta na vizinhança, isso te afeta no trabalho, na escola. Porque eu vivia com medo de estar sendo inconveniente, eu vivia com medo de ter falado alguma coisa machucado. Então eu sempre falava, olha gente, por vezes eu posso ser inconveniente, por favor, você me sinaliza. Isso sem saber. E hoje, Luísa, como eu pensei muito nisso ontem, eu vou falar uma coisa com você aqui, que eu pensava até que eu nunca ia verbalizar isso, mas eu sofri muito no meu casamento. Por quê? Porque eu não era entendida das minhas especificidades. Você falou que a mulher é cobrada? E aí, um pai, por exemplo, vai entender que, se bem que nesse momento ele já não estava comigo, mas ele, quando falava com a minha filha, falava assim, perdoa sua mãe é muito alterada, sua mãe... E às vezes, quando ele estava, né, era desequilibrada, mas não é. Por exemplo, quando a Sofia estava numa crise, que eu entrava em crise também, quando ela tinha, por exemplo, uns 12, 13 anos, que é a fase da adolescência muito difícil, quem que vai entender uma mãe que pega o celular e fala com o psiquiatra, por favor, a situação aqui em casa está assim, 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 me dê um caminho porque eu estou quase avançando na minha filha. Então, as pessoas não pensam isso de uma mãe, né? Eu no trabalho, quando eu chegava no meu trabalho, a minha cabeça funciona da seguinte maneira, se eu estou no trabalho, eu estou trabalhando. O máximo que eu posso fazer é dar uma orientação por telefone a alguém que ficou com a minha filha. Mas no meu trabalho, que a minha vida está toda voltada por lá, eu não vou ficar preocupada com a minha filha, porque senão eu não trabalho. O meu cérebro é mais racional nesse ponto. Quem que entende uma mãe que a filha está com febre, vamos supor, e que não fica o tempo todo ligando para casa para saber como é que ela está? Então, assim, eu fui rotulada muitas vezes de ser uma mãe diferente. O que me salvava é que a Sofia ia crescendo cada vez mais amorosa, cada vez mais consciente, corajosa, segura do que ela queria, gosta de estudar, foi aprovada no mestrado agora aí na UFMG no início, em fevereiro. Então, essas coisas do seu fazer que me salvaram, porque, na realidade, o neurotípico está acostumado muito com o discurso. E a pessoa autista, ela faz. Ela não fica muito preocupada em te provar, ou te convencer, ou de criar um clima, até porque a gente não tem essa habilidade. Pode criar? Pode. Se uma autista for criada com uma mãe manipuladora, um pai manipulador, pode. Mas não é a natureza da pessoa autista. Quando você fala lá no início da nossa conversa, né, de como que atravessa os relacionamentos, é por isso tudo também, né, Selma? E aí é complicado, porque às vezes, numa discussão normal com o meu então marido, que também é jornalista, eu via algumas coisas claramente. Aí, a gente às vezes discute ou com o psicólogo, ou com a mãe, para tentar entender se a gente não está vendo alguma coisa. E aí, por exemplo, a psicóloga falou, não, mas ele está tendo um tratamento pesado com você, assim, assim, assado. Quando ela me mostrava aquilo, eu falei assim, nossa, é mesmo. Só que quando eu ia conversar de novo, mesmo que fosse uma coisa falsa, a lógica construída era
era tão lógico que eu não duvidava, eu ficava confusa. Entende? São coisas bobas, básicas do dia a dia. Ó, você quer ver uma coisa mais boba do que eu vou te contar agora? Eu vou no sacolão também cedinho. Sacolão é diferente do supermercado, abre 7 horas. Um dia eu cheguei às 7 horas, o cara estava colocando a banca. Tudo em autista, as emoções que expressam sentimentos são exacerbadas. E o nosso desafio é tentar controlar isso, né? Porque o sentimento é legítimo, a emoção é uma louca, então a gente tem que controlar essa emoção. Uhum. Aí eu cheguei lá, eu fui pegar maçã e ele estava, e aí chegou o cara refazendo a banca de maçã. Me deu uma loucura tão grande que eu pensei que eu estava incomodando ele. Não, aquela hora era a hora dele refazer a banca. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei de 4 maçãs, 2 estavam estragadas, porque eu acelerei o processo para não incomodar o cara. Uhum. Outra coisa, hoje mesmo, quando eu estava no supermercado, veio um moço no corredor que eu vi que ele estava ocupado com o radinho. Aí eu falei assim, esse cara não vai me ver para esbarrar no meu carrinho. Aí o corredor, sim, eu puxei o corredor para não incomodar ele, passei a roda do carrinho em cima do meu dedo, do pé, do meu dedão. E o moço nem percebeu. Então, assim, é um dia a dia que é muito assim, demanda muito da gente. As coisas práticas, as atividades da vida diária. Ontem minha filha falou isso numa live que a gente fez, que a gente foi convidada, e ela está certa. O que é mais desafiador para mim, para ela, para o autista, normalmente são as atividades da vida diária. Uhum. Que pode parecer tão mecânico, né, para muita gente, né, Selma? Tem um outro peso aí também, né? Pois é, porque na realidade é mecânico para as outras pessoas, porque é aquele conhecimento tácito, é aquele conhecimento que você adquire observando, só que essa conexão a gente não tem. A gente tem uma conexão alternativa que se forma se você me explicar o passo a passo. De coisa boba, por exemplo, se eu falar com a Sofia assim, você está cansada de me ver lavando louça, lava a louça. Ela não vai ter percebido que eu começo pelos copos, até chegar na panela, porque aí tem um processo de vasilhas mais engorduradas. Esse processo foi ensinado para mim, eu também não percebi, porque normalmente a gente se pega a um detalhe não no global. Então, por exemplo, eu percebia que minha avó era fera em arear as vasilhas, mas eu não percebia que era a última coisa que ela fazia. Eu já ia comentar justamente que você estava falando ali de algumas características, né? Características das pessoas, né? Da pessoa autista. E aí, você foi uma das organizadoras e autoras do livro Autismo no Feminino, que vocês discutem aí as sutilezas do espectro em mulheres, o que exige o conhecimento apurado, um cuidado especial por parte dos profissionais da área. Tem diferenças aí nas maneiras que o autismo se manifesta entre os gêneros, Selma? Quais são os cuidados necessários aí no diagnóstico de autismo em mulheres? É muito sutil e o TEA, né, está fazendo a gente repensar até a nossa maneira de criar os filhos. Por quê? Porque se você tem o autismo no homem, normalmente, ainda hoje, ao homem é dado mais um passe livre para ser mais agitado, mais agressivo até, te dar uma má resposta. Para a mulher, ainda, já melhorou muito, mas ainda é cobrado uma postura de maior entendimento, de mais meiguice, não é assim, não é assado. Por quê? O homem senta do jeito que ele quiser e a mulher fecha as perninhas, mocinha não fica de perna aberta. A mulher autista, por exemplo, ela pode ter hipersensibilidade tátil e ela não vai aguentar determinados tecidos. Então, ela, independente de onde, como criança, se ela tiver 10 anos, se ela tiver 8 ou 2, ela vai arrancar a roupa fora. E pode ser, inclusive, que sem tratamento, até a mulher adulta possa fazer isso, porque se ela tiver de sutiã, ela acha que está no que ela aprendeu social resguardado, então aquela roupa está incomodando muito, ela vai tirar e vai verificar o que ela pode, é uma etiqueta, vou cortar, etc. e tal. Então, da mulher também é criado maior entendimento, maior sociabilidade.
aí a mulher, ela acaba mascarando, ela começa a olhar as coleguinhas, e as coleguinhas são mais acolhedoras. Não, fulaninha, não faz assim, porque a gente está brincando assim, você não pode fazer isso. E vão dando as dicas. E aí a mulher, o autismo no feminino, ele tende a copiar as colegas e criar o que eles chamam de masking, né? Masking social, que ela vai mascarando. E uma das coisas que mexeram comigo foi o fato de que eu falei assim, nossa gente, será que eu sou falsa? Por quê? Para dar conta do social, eu criei uma personagem, e eu me despia dessa personagem aqui em casa. Aqui em casa, eu podia falar, não, eu não dou conta, abaixa esse som, pera lá, isso aqui não tá bom, não quero comer isso, mãe, esse cheiro tá horrível. Mas socialmente não. Então, muitas vezes, eu tinha que criar e criava atitudes, né, que justificassem. Então, eu não fui grossa com aquilo. Então, a criação é diferente. No mercado de trabalho também. E aí já inverte um pouco. É cobrado do homem, naturalmente ainda hoje, que ele seja mais fera no trabalho. Então, quando ele não é, os empregadores têm menos paciência do que tendem a ter com as mulheres, exceto se eles perceberem e começarem a rotular a atitude da mulher como nervosismo, como fricote. Histeria. Mas quando eles histeria, exatamente. E aí eles não vão abrir mão dessa mulher só se ela for muito fera no que ela faz. E normalmente vai ser, porque quando o autista descobre o que o encanta, isso vira hiperfoco. Agora, tem muito autista que não está no mercado de trabalho porque na construção dele não foi dada a ele saber no que ele era bom, que ele podia ir naquilo. Por exemplo, lá na escola, digamos que ele gostava de falar só de avião, a professora tirou isso. Não, menino, muda de assunto, você é tão inteligente, não vai falar só de avião. Então, percebe, depende de uma série de fatores. Então, se a minha vida, eu sofri muito, mas dentro do que a sociedade cobra, eu venci. Agora, como minha psiquiatra disse, Selma, daqui para frente você vai continuar sendo uma mulher vitoriosa, com a diferença que é com muito menos sofrimento. Então, você imagina só pessoas que não têm a boa sorte que eu tive de ter a mãe que eu tenho, que sempre foi também além do tempo dela, que também, eu não tenho dúvida, tem traços autísticos, como a minha avó Glória. Então, assim, eu tive essa boa sorte que ela me impulsionou, ela entendia determinar. Por exemplo, chegava a visita, eu me escondia. Como é que minha mãe ia me dar uma bronca, sendo que quando as coisas ficavam demais para ela enfiava debaixo da cama e escondia até da gente, que era filha. Ela entrava para dentro do armário e escondia. Então, na realidade, conhecer mais as pessoas só implica em crescimento para todos, porque todo mundo não veio ao mundo ao passeio, veio ao mundo para uma contribuição. Ao te olhar como ser humano, antes de tudo, verificar qual que é a sua forma de se expressar, de se dizer ao mundo, nós duas podemos construir uma sociedade mais forte, amizade e mais produtiva, que o capitalismo também quer. Ao invés de pagar benefício para a pessoa autista, vai poder receber a riqueza que ele vai produzir no PIB. Então, a pandemia, eu acho que veio para dar esse recado para a gente. Está na hora, assim como a Revolução Industrial trouxe lá a questão da indústria, que na época lá do Carlitos, ele fez aquele negócio das máquinas, para a gente se questionar se a gente não estava virando máquina, mas hoje a gente tem que apresentar um crescimento como ser humano que se entenda como coletivo. Não tem como, no mundo de hoje, uma pessoa fazer o seu melhor, ser um espetáculo, porque ela, como um espetáculo, ela não vai repercutir no mundo como um todo, porque hoje a força é do coletivo. Muito, muito legal essa visão, Selma. Fica aí também essa mensagem, né? Bem nesse mês da conscientização sobre o autismo, fica essa mensagem aí também para todo mundo pensar e evoluir junto, né, Selma? E todo mundo, Luiz, o que a gente quer? A gente que a experiência da vida da gente está em cima de uma cadeira, né? Estou falando por essas pessoas. Eu não tenho que olhar para ela e ter dó, porque a experiência de vida dela
vai se manifestar na cadeira de roda. Então, o que eu tenho? O que ela quer? Ela quer ser feliz. O que eu quero? Eu quero ser feliz. E eu também quero que o outro seja. Então, é doar um pouco de mim para que ela possa ser mais feliz e vice-versa. Então, assim, esse espaço, por exemplo, aqui, você podia pensar numa pauta da check, já foi tudo feito, mas não, você realmente quer levar mais informação, porque mais informação significa menos preconceito. Com certeza. Selma, e um prazer conversar com você aqui na nossa programação, né? A gente já teve também a oportunidade de conversar com a Sofia Mendonça, né? Recentemente aqui na nossa programação, na parte da tarde. Muito bacana, muito obrigada pela sua participação e contem sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, tá bom? Luiz, é muito bom ouvir isso e o vice-versa, né? A recíproca é completamente verdadeira, tá? Porque eu amo esse serviço que é feito aí e se depender da gente, né? Se tiver no alcance da gente, da minha filha, a gente tá junto. Com certeza, tamo junto aí. Selma, muito obrigada e até a próxima então. Bom dia. Bom dia, um abraço aos ouvintes, um abraço a você, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu conversei com a apresentadora, youtuber, jornalista, escritora, radialista, diretora Selma Sueli Silva. Ela mantém o canal O Mundo Autista com a parceria da filha Sofia Mendonça, uma mulher trans também autista. Fica aqui a dica para você acompanhar a página, tá bom? omundoautista.ai.com.br. O Mundo Autista, tudo junto, .ai.com.br. É um portal, tá? Tem texto, tem vídeos, então pode já salvar aí o endereço e sempre buscar ali, tá? Buscar se informar, buscar nesse sentido que a gente está falando, né? De trazer mais informação e desconstruir preconceitos. Papel de todo mundo se informar e acompanhar, tá bom? E olha só, além do portal, Selma Sueli é também autora de diversas publicações. Tem o livro Minha Vida de Trás para Frente, em que Selma relembra a sua trajetória pessoal e profissional na comunicação pelo ponto de vista crítico de que se descobriu autista na idade adulta, né? Um pouquinho disso que a gente conversou aqui hoje. Também 10 anos depois, de 2018, Camaleônicos, de 2019 e Autismo no Feminino, que é uma publicação recente, é a mais recente, tá? De 2022. Mais informações sobre essas e outras publicações também sobre o assunto você encontra lá no portal omundoautista.ai.com.br, omundoautista.ai.com.br, tá? Anota aí, salva e já deixa salvo aí no seu computador para ser visita diária e obrigatória, tá bom? 11h12 aqui na UFMG Educativa. Opa, passamos um pouquinho, né? Mas também tivemos um problema ali de conexão, mas tudo certo agora. Obrigada mais uma vez a Selma, aqui a gente vai seguindo com Conexões. UFMG Educativa. FMG Educativa. FMG